Oi, oi! Como estão todos e todas? Cadê o Boa arrolote? noite. Arrolote, nem sei. A Dani falou que fala assim, que ela fala espanhol. Ah, fiquei sabendo. Mas o Gustavo Pacheco, que é o nosso convidado de hoje, vai contar pra nós Aqui ele. sobre tudo isso. Cadê ele? Aqui, arrolote. É, mas assim. calma, agora ele vai vou ter Entendi. que Pensei que ela não estava enxergando. transmitir. Glória, Gerbex. Oiê! Boa noite! Eu tô com cara de arrolote. Hoje a gente vai falar com o Gustavo. Oi, Gustavo! Oi, tudo bom? Tudo bom Olá. e você? Tá tomando uma cervejinha? Tudo ótimo. Não, ainda não. Só quando acabar. É que carioca tem fama de começar a beber cedo. Acho que brasileiro em geral, né? É, em geral, verdade, mas... Aí a praia sempre pede, né? É mais gostoso beber do que São Paulo. Mas ele tá onde? Ele tá no Rio Você- ou tá em Brasília? Eu tô em Brasília, vim pra cá tem 14 anos. Ah, você mora em Ele mora em Brasília. Brasília. Não, mas agora podia estar no Rio, né? Então, bem-vindo! Eu sou a Daniela. Eu sou Obrigado. Roberta. A gente vai conversar com você sobre o seu livro de contos, Alguns Humanos, são 11 contos. Bem-vindos, bem-vindas, as pessoas estão chegando. O Gustavo é diplomata e antropólogo, né? Você fez doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É isso mesmo, né, Gustavo? Está ouvindo? Ficou sem som, Gustavo. Ficou sem som. Não. Tem microfone mesmo. É Melhor. melhor esse Então, negocinho. Agora estamos ouvindo. sim, é verdade. Eu fiz meu doutorado em antropologia no Museu Nacional. Eu trabalhei como antropólogo há alguns anos, antes de ser diplomata. Tá. Ah, Muito bem. E Isso explica muita eu coisa. estava pensando nisso, né? Porque eu e a Roberta, a gente leu ao mesmo tempo, nós duas, no seu livro, e me veio muito isso dos museus. Acho que a gente podia começar, você contando para nós como que foi, os elementos em comum que esses... Porque é um livro que são 11 contos e tem uns elementos em comum, né? Um conto com o outro. Tem uma conexão. Eu acho que a gente podia começar com você falando sobre essa conexão entre os contos. Claro. Bom, enfim, resumindo uma história mais longa, eu acho que eu trabalhei vários anos, né? Não só como antropólogo, mas antropólogo do Museu Nacional, né? Que era o maior museu de história natural do Brasil, né? Um dos maiores da América Latina, até ser queimado. Então eu trabalhava num lugar que era um lugar que tinha um peso histórico e simbólico muito importante, tem ainda, né? Era o lugar que foi a sede da monarquia brasileira, né? Era onde maior país, a sede do poder do maior país escravista das Américas, né? Então, a história do Museu Nacional, ela simboliza um monte de coisa. É um lugar de conhecimento, claro, né? De produção de conhecimento, de ciência, mas também é um lugar de, assim, ele tem o seu quinhão de barbárie, né? Como todo museu tem, né? O Walter Benjamin dizia, né? Todo documento de cultura é um documento de barbárie também, de alguma maneira. Então, essa coisa ambivalente de estar num lugar que é ao mesmo tempo um lugar de produção de conhecimento, de ciência, né? De saber, e um lugar muito importante para a identidade nacional, mas ao mesmo tempo um lugar que foi um dos centros, por exemplo, do pensamento eugenista brasileiro, né? A ideia de branqueamento da raça, sabe? Isso aí, enfim, tipo, cientistas do Museu Nacional que davam embasamento científico a isso. Aqueles milhares de peças coletadas, né, de povos primitivos, né? E faziam expedições aos índios, depois voltavam carregados de flechas, de tudo, de outras coisas. Então era ambivalente. E a ambivalência é algo que sempre me interessou do ponto de vista literário.
né? Eu acho que boa literatura é feita de ambivalência, de ambiguidade, né? E eu jogo muito com isso, eu procuro, é isso que eu busco como leitor e é isso que eu busco como escritor também, né? Trabalhar com ambiguidade, com ambivalência. Então, em vários contos do livro, eu procurei tratar de muitos são baseados em episódios reais, ou histórias reais, nem todos, mas muitos são, em que há um jogo permanente de ambiguidade, né? Eu procuro mostrar várias faces, vários elementos, e fazer o leitor mudar de ideia, inclusive, que é um negócio que eu gosto como leitor e que eu tento fazer como escritor, né? Que é quando você lê um texto de ficção e você vai mudando de opinião, né? Primeiro você acha o personagem uma coisa, depois você acha outra coisa. Então, os meus contos são muito baseados na realidade, né? São muito baseados em pesquisa de arquivo, muito baseado em vários tipos de pesquisa, né? Eu pesquiso muito, eu gosto de pesquisar, sempre gostei. Enfim, nas pesquisas, na minha trajetória acadêmica, volta e meia eu topava com histórias que eram sensacionais, mas que estavam perdidas lá no meio de trabalhos acadêmicos que ninguém leu, que tem pouca circulação, né? Eu falava, olha isso aqui e tal. Então tem alguns contos no meu livro que partem daí. E partindo daí também, enfim, tem uma boa medida de realidade, vamos dizer assim, mas sempre com alguma imaginação, com alguma torção ali que torna aquilo ali ficção, né? Basta uma gotinha de ficção para você já transformar tudo em ficção. Então, você tem, por exemplo, tem um conto no meu livro chamado Alguns Primatas, que ele é baseado numa tese de doutorado de um colega meu do Museu Nacional, do Guilherme, que é professor aqui da Universidade de Brasília. E ele estudou primatólogos, a especialidade dele, o tema de pesquisa dele era primatólogos. Então ele acompanhou primatólogos em campo e fez uma tese de doutorado sobre como trabalham os primatólogos, né? E eu li o trabalho dele, achei genial, tinha várias histórias incríveis ali. E eu me inspirei em algumas dessas histórias para escrever esse conto. Depois eu escrevi, falei com ele, né? Falei, Guilherme, posso usar, né? Ele falou, claro, acho que muito mais gente vai ler o seu livro do que a minha tese, então pode usar e tal. Ele ficou super feliz. E como Mas essa, tem várias outras histórias. Nesse conto, Sim. os primatas abraçam a moça. É esse conto, não é? Que eles abraçam. Então, eu fiquei com curiosidade. Será que isso acontece mesmo ou isso é imaginação e criação sua? Olha, acho que tem mais realidade do que imaginação ali, mas tem alguma imaginação também. Tem aquele filme. Né? Mas eles não chegam tão perto. Aqui no ponto, eles realmente chegam perto. Elas chegam perto, muito perto. E assim, quase... Pelo menos eu senti essa... conexão. Conexão das fêmeas, né? Que é muito, Sim, muito legal, muito interessante. Eu adorei, assim, achei muito... Então, os muriquis são os macacos que aparecem nesse conto. Os muriquis existem de fato. Todas as informações que estão no conto sobre os muriquis, enfim, são reais, né? São os maiores primatas das Américas e tudo isso. Muitos dos conflitos dos primatólogos nesse conto estão baseados em conflitos reais de primatólogos reais, mas esse elemento em particular que você falou, assim, agora eu nem estou lembrado, porque chegou um momento em que eu também deixo essa fronteira entre o real e o inventado deixa de fazer sentido para mim, né? Inclusive eu comento isso em outro conto. Eu falo explicitamente disso no outro conto, que essa fronteira ela é muito mais móvel do que a gente supõe, né? A gente acha que as coisas são, né? O real é real, o inventado é inventado. E uma das graças do livro para mim é procurar brincar com de novo, com ambiguidade. Né? Então é muito comum que as pessoas comecem a ler e depois vão para o Google para saber o que é verdade, o que não é, o que é verdade. Mas o que mais me interessa é justamente colocar em questão isso. Colocar em questão essa fronteira. No Google... ela está falando que eu fui no Google o livro inteiro, porque ela fala que eu fico tendo certeza, né? Sou jornalista, eu quero ter certeza que aquilo é uma verdade. Mas, na verdade, eu só fui no do Arrolote. É Arrolote que fala, Gustavo? Arrolote. É Arrolote. Esse então, X é o mesmo X de México. México, Arrolote. Tá, Arrolote. Então, só nesse que eu fui ver a carinha do Arrolote, né? Que todo mundo deve fazer isso uma vez na vida. Mas como é que fica essa questão da pesquisa? Porque assim, a minha sensação que às vezes dá, a gente também escreve, né? E às vezes quando você vai fazer pesquisa,
chega uma hora que tem muita informação, né? E dá vontade de jogar tudo para o lado e usar a imaginação. Como é que é o seu processo, assim, em relação à pesquisa? E aí, já indo mais para frente, o processo de escrita mesmo? Olha, o meu processo de escrita eu não recomendo para ninguém, porque não é nem um pouco prático. A gente não escreve como a gente quer, a gente escreve como a gente pode, né? Então, no meu caso, eu descobri que a minha maneira de escrever, assim, a maneira que eu conseguia encontrar de escrever era: eu preciso ler, eu preciso acumular muito material, né? Então, eu gosto de pesquisa, eu gosto de dados, e alguma hora dá um clique. De tudo aquilo que eu li, eu uso uma parte muito pequena daquilo que eu pesquisei. Acabo sempre usando um fragmento, alguns fragmentos daquilo ali. Então, eu vou pesquisando, vou pesquisando, vou pesquisando, vou pesquisando. Às vezes eu gasto muito tempo pesquisando, juntando material, fazendo pastas e mais pastas e mais pastas, para usar efetivamente uma coisa ou outra depois. E o que vai entrar é sempre uma coisa meio misteriosa. Eu fico confiando que vai ter uma certa saturação, que eu vou acumular informação e alguma hora vai fazer plim, e vou juntar Lé com Cré. Né? Um dado que vai fazer sentido com o outro, e aí eu consigo encontrar um fio, né? Mas às vezes demora muito tempo para encontrar esse fio. Ele nunca está dado de antemão. Então, por isso que eu digo que não é um processo muito prático, que eu não recomendo para ninguém. Por outro lado, pesquisar também é uma das maneiras mais nobres de você procrastinar, né? De você não escrever, né? Você vai pesquisando, você não escreve, né? Então, esse é um problema também com o qual eu lido o tempo todo, né? Que é difícil. Eu admiro quem chega e pum, senta e escreve. Meu tempo de maturação é muito longo. Então, mas no seu texto há uma organização de ideias muito clara, né? Que, enfim, talvez aconteça mesmo isso que você falou. Chega uma hora que transborda a informação e vem a sua imaginação. Porque o texto é muito claro, né? É conciso, construído. Você percebe que as frases foram... Assim, nem sei se foi isso que aconteceu, mas a sensação do leitor é que as frases foram pensadas, foram construídas. Tem uma racionalidade no texto. É essa a intenção? Bom, eu tenho uma frase do W.Z. Sebald, um escritor alemão, que eu gosto muito, que diz o seguinte: escreva sobre coisas obscuras, mas não escreva de forma obscura. Sim. Quer dizer, você pode escrever assim de maneira clara sobre as coisas mais intangíveis, mais difíceis de definir. E eu gosto muito disso. Isso é o que eu tento fazer. Então, assim, eu como leitor, às vezes eu não tenho muita paciência para textos com linguagem muito enrolada, construções verbais arrevesadas, barroca. Não é muito a minha praia. Posso até gostar, mas assim, na hora que, como escritor, eu prefiro ser o mais simples e direto. Então, assim, as construções, as frases são simples, são transparentes, né? Mas isso não quer dizer que isso não quer dizer que elas não tenham profundidade. O desafio para mim é justamente dizer, assim, a máxima quantidade de coisas, a maior densidade possível, né? Com várias camadas de sentido, inclusive, de forma mais simples e direta. Esse é o desafio para mim. Esse é o que eu tento fazer. Uhum. Para quem está entrando agora, só vou falar de novo, com bastante gente entrando. A gente está falando com o Gustavo Pacheco. Tá contando, né? Tá narrando. Tá travando. Sim. A gente percebe, assim, essa profundidade no substantivo. A gente ficou um tempinho sem ouvir, agora você voltou. E eu estava apresentando para quem está entrando agora. O Gustavo Pacheco escreveu Alguns Humanos, da editora Tinta da China, que ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional de melhor livro de contos em 2018. E ele está contando para a gente como foi escrever esse livro. E ele está ajudando a gente a fechar o nosso ciclo de lives de 2020, que a gente só vai recomeçar em janeiro. É a nossa última live. Aqui, Alguns Humanos, que é o nome do livro, e que todos os livros têm essa semelhança, né? Os humanos, os bichos, os animais,
tem uma semelhança e uma diferença entre eles, mas eles estão sempre juntos, se cruzam. Né? Tem esse... permeia o livro todo, né? Esse encontro dos humanos e dos não humanos. A gente conversou sobre isso, a gente ficou curiosa para saber. Dentro disso, você sente uma crise civilizatória, domesticação, humanos, não humanos. Como é que é isso? Como é que foi para você pensar? É porque é o conjunto dos contos, né, da obra. Olha. E ficou sem som. Ficou sem som. Tá sem som. Apareceu o som. Agora tá. Tá. Agora tá. Bom, não é eu diria que não é um livro sobre bichos, é um livro com bichos, né? O meu interesse são os humanos. Os bichos entram aí na medida em que, assim como me interessa muito a ambiguidade que existe na fronteira entre o real e o inventado, entre o real e a ficção, também me interessa muito a ambiguidade que existe nas fronteiras entre os humanos e os animais, né? Que talvez não sejam, de novo, tão claras e nítidas quanto a gente geralmente supõe. E também nas fronteiras que existem entre, assim, humano e não humano em geral, né? Sobre o que se considera um ser humano, né? O que o próprio ser humano, as próprias categorias que o ser humano estabelece para dizer o que é humano, quem é humano e quem não é, né? Que também está longe de ser algo simples. E que é um tema que me provoca, e que é um tema que eu acho tanto politicamente relevante quanto interessante do ponto de vista da ficção, da narrativa, né? Porque praticamente congelou. Até aqui é humano. Congelou, tem algum problema? Oi? Vocês estão me ouvindo? Voltou agora, voltou. Agora voltou. Sim. Voltou. Tinha congelado e agora voltou. Agora congelou de novo. Acho que é a internet. A internet está meio caindo. Não, mas eu dizia que praticamente... Voltou? Voltou. Eu dizia que praticamente todas as sociedades humanas, todas ou quase todas, estabeleceram alguma classificação dizendo, olha, alguns humanos são mais humanos do que outros. Né? Uhum. O Brasil é um desses casos, né? Quer dizer, a maior parte da história brasileira, da história do Brasil, né, como nação, a maior parte, né, existiu uma lei dizendo que alguns humanos eram mais humanos do que outros. Né? Então, esse tipo essas fronteiras me interessam, assim, essas categorias, essas distinções, essa ambiguidade, né, a maneira como o ser humano está constantemente indagando o que é humano, isso tudo me interessa. E me interessa não só do ponto de vista filosófico ou político, mas me interessa do ponto de vista de histórias. Rendem boas histórias, eu acho. Sim. E o conto A Mulher Mais Feia do Mundo? É baseado em alguma coisa? Algum fato real? Ou é tudo imaginação? Esse conto ele é baseado numa figura real, que é a figura da Júlia Pastrana. Esse conto ele é baseado numa figura real, que é a figura da Júlia Pastrana. Júlia Pastrana existiu, foi uma artista muito conhecida, rodou o mundo todo, e também é verdade que o governo mexicano trouxe os restos mortais dela para serem enterrados no México. Não o governo federal, o governo do estado de Sonora. Então essa é a base real, vamos dizer assim. Todo o resto é meio... baseado também, tudo baseado em fatos reais. É difícil traçar uma separação. Todos são baseados em fatos reais, é isso, né? Toda ficção, de alguma maneira. Sim.
Toda ficção é baseada de alguma maneira em fatos reais. Acho que a minha talvez um pouco mais do que a média, mas... Porque são pesquisas, né? Porque você pega trechos de pesquisas, assim, e a gente percebe que é real, que aconteceu. Esse efeito de verossimilhança também é construído. Esse efeito de verossimilhança também é algo construído. Você lê e você percebe, caramba, isso aconteceu. Sim. Pode falar. Não, eu digo que, assim, esse efeito de você ler e sentir, nossa, isso deve ser real, também é construído. Tem maneiras de você construir isso literariamente. E eu gosto de brincar com isso, né? Porque do leitor nunca ter certeza exatamente se o que ele está lendo é real ou não. Isso é uma das coisas que me interessam fazer. Quer dizer, eventualmente uma citação pode ser imaginação também, né? Que é essa ambiguidade que você falou. Você ouviu? Assim, eu acho que as pessoas vão dosar realidade e imaginação em quantidade diferente. Eu acho que é o suficiente só para dar uma torção, assim, né? E isso me basta. Eu não sou uma pessoa imaginativa nesse sentido, assim, né? De ficar bolando uma história abstrata. Eu não tenho esse talento de sentar e falar, bom, personagem, vamos ver um personagem assim, assim, assado. Eu já acho a realidade fascinante demais. Eu já acho que tem muitas histórias não aproveitadas na realidade para eu ficar ainda inventando história. E, de novo, a gente não escreve como a gente quer, a gente escreve como pode, né? Então, o que tem assim, Gustavo? Hoje você é diplomata, você tem uma carreira de antropólogo, tem diplomacia. Como é que é também levar essas experiências para a escrita, né? É uma outra fronteira, né? Ele gosta de fronteira. Desculpa, pode repetir, por favor? Tá ouvindo agora? Eu perguntava que, assim, a parte de antropologia... foi sua experiência... É que fica indo e voltando. Se você puder repetir, eu agradeço. Então, em relação à antropologia, aqui dá para perceber bastante da sua experiência como antropólogo nos contos, né? Você trazendo um pouco dessa experiência, desse conhecimento. Agora, em relação à diplomacia, como é que você traz a diplomacia para a escrita também? Como é que é conciliar essas funções? Olha, eu acho que existe uma contiguidade, vamos dizer assim. Eu acho que existe uma contiguidade entre essas atividades, porque... Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Assim, eu acho que todas essas atividades estão baseadas no interesse pelo outro, né? No interesse por aquilo que não sou eu. E eu acrescentaria a essas atividades que vocês mencionaram, né? Meu trabalho como diplomata, meu trabalho como antropólogo, eu acrescentaria um trabalho como tradutor. Eu também sou tradutor. E é algo que me dá muito prazer, né? Muito. Eu tô aqui com 3 livros que eu traduzi. Esse aqui é o... Essa aqui são as Águas Fortes Cariocas, do Roberto Alves. Águas Fortes Cariocas. E são crônicas de viagem que teve em 1930. Sim. Mas tá vendendo, porque tem o Roberto Alves é muito pouco... É um olhar... pouco traduzido. Não está congelando. Desculpa, não ouvi. Será que é a nossa? Não é ele. A sua internet está A sua internet está caindo. Qual é o outro livro que você está traduzindo, além desse? Não ouvi. Gustavo, o Roberto Alves é pouquíssimo traduzido. É pouco traduzido para o Brasil. Esse livro vai ser lançado? Já foi lançado? Qual editora? Esse livro já foi lançado. É pela editora Rocco. Pela Rocco, tá. Vou pedir.
Vamos pedir, né, Dani? Vamos pedir. E o outro, dá mais dica aí das suas traduções para a gente pedir. Pela mesma editora, né? Na mesma coleção, eu traduzi esse aqui também. Que é qual? Não dá para ler. Não dá para ler porque tá ao contrário. Porque tá longe. É do escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Se chama Prosas à Parte. Ah. Brasas à parte? Rosas. Ah. Rosas. E o outro? Prosas. Ai. Tá parecendo a velhinha da Praça Nossa. Duas velhinhas. E ficou mudo, Gustavo. Tá mudo. Tá mudo. Eu vou tentar sair e entrar. Ele estava numa outra posição. Ah, tá bom. Tá. Tá? Ele estava numa outra posição antes que estava melhor. Tá bom, melhor. Tá, volta. Volta. Tenta uma coisa do arrolote, vai. Vamos tentar. Conto Cortázar, homem animal, animal adulto, larvar. Larvar é legal, né? Eu acho legal ele falar. Uma larva. Larva. Fala aí. Ai, falta meia hora. Larvar. Gente, vocês conhecem o arrolote? Ela gamou na rolote. Tô apaixonada. Gente, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade também. A gente está falando com o Gustavo Pacheco, que caiu um pouquinho, mas já está voltando. Já está voltando, que escreveu esse livro daqui, Alguns Humanos, Prêmio Biblioteca Nacional 2018. Tinta da China. Tinta da China. É um livro muito especial. São 11 contos. São 11 contos bem assim substantivados, vamos dizer, né? Poucos adjetivos, muito claro, conciso, muito baseado em fatos reais. Ver solicitação, ele está voltando. Faz aí. Ai, Dani, não sei. Tô indo. Vamos lá. O Marcelo está voltando. Marcelo não, Gustavo. Tá? Ai, desculpa. Você de onde saiu esse? Não sei, você tá ficando velhinha. Oi. Ela tá ficando velhinha. Oi, Gustavo. Gustavo, eu acho que assim fica melhor essa posição, talvez. Não, mas tá sem voz. Tá sem voz. Fala. Tá sem voz, tá sem som. Agora, voltou. Voltou. Não, tá sem som, Marcelo. Não é Marcelo? Ai, Gustavo, que eu li Marcelo aqui, Gustavo. Você fica maluca. E eu Gustavo. Não, eu tô velhinha também. Não, que eu li aqui, o menino tava aqui. Tá entrando Marcelo. Ai. Tá entrando Marcelo, tá entrando Curi. Tá entrando um monte de gente. Entrou o Fabrício Corsaletti, nosso professor. Então, sabe o que eu tava pensando no Fabrício que entrou? Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Se abriu. Você não. A gente não tá ouvindo. Calma, menina. Desculpa. Meu microfone tá dando pau aqui. Eu tirei o microfone. O tá microfone tá ótimo. Isso acontece nas melhores famílias. Então, a Rô lembrou que o Fabrício está aqui com a gente, está entre nós, ele foi nosso professor. O Fabrício Corsaletti. E deve ser seu amigo, sei lá, enfim, vocês devem se conhecer, muito. Né? Escritor. Amigo e parceiro. Também mando beijo pro Fabrício. E daí eu pensei nisso, que foi tem da muito minha humor. banca. O Fabrício foi da minha banca. Tem muito humor nos seus contos, né? Pensando no Fabrício, que a gente teve aula sobre isso com o Fabrício. E você traz essa veia humorística na trama. E que isso já vinha... Você sempre gostou? Como é que é esse humor? Porque é um humor um pouco negro também, né? Aí não pode falar isso. Olha, eu acho que... acho que foi uma evolução, assim. Quando eu comecei a escrever, como muita gente, quando você senta a bunda para escrever, eu quero ser um escritor sério, né? Eu quero fazer literatura séria.
Eu acho isso um grande equívoco, né? Um grande equívoco. Alguns dos escritores que eu mais gosto, alguns dos maiores escritores que eu mais admiro, têm o humor, né? Essa ideia de que o humor é uma coisa levinha, né? De que é uma coisa assim, assim descontraída para você, né? Curtir, né? Quando você quiser uma coisa mais séria, você vê literatura de verdade, né? Mas, assim, a ideia de que uma literatura de alta qualidade não possa ter humor, né? Enfim, não estou dizendo que as pessoas digam isso de maneira aberta, né? Mas, às vezes, a gente sente isso. A gente sente um certo, assim, o cara, um texto humorístico é como se, de alguma maneira, ele tivesse num escalão inferior. E eu não acredito nisso, né? Eu não acredito nisso e chegou um momento em que eu falei... eu escrevi um dos contos do livro, que se chama Deus Não Vai Se Incomodar, em que o conto, quando eu fui escrever, ele saiu naquele tom, que era um tom, enfim, bem diferente dos outros que eu tinha escrito até agora, que eram todos mais sérios, né? E eu, ao mesmo tempo que eu estranhei, tá vindo de algum lugar, né? Esse outro tom, né? Que eu não planejei, mas saiu, e aí eu gostei, falei, pô, tem que... enfim, sou capaz de fazer isso também, então eu quero fazer isso também, sabe? Eu gosto também da ideia de que num livro de contos você tenha variação, sabe? Variação de tom, que você tem alguns textos mais sombrios, assim, outros mais luminosos, né? Uns textos mais densos, outros mais leves. Eu gosto de ter variação. Eu tentei fazer isso no meu livro, eu tentei escrever contos que tivessem uma certa unidade, né? Uma certa conexão, mas que também fossem bem diferentes uns dos outros, do ponto de vista da forma, né? Do ponto de vista isso, de alguns terem mais humor do que outros, né? Então, Sim. eu gosto. E isso dá para perceber. Quanto tempo você demorou para escrever, Gustavo? Olha, assim, escrever, de sentar a bunda mesmo, eu comecei, os primeiros contos eu escrevi em 2010, eu terminei em 2017, então, assim, foi mais ou menos 7 anos. Mas, assim, as ideias hibernando na cabeça, né, geminando na cabeça, estão lá há mais tempo, né? Então é difícil você dar uma datação precisa. Difícil estabelecer. Certo. Por exemplo, Então, isso que eu queria perguntar para você. tem um conto no meu livro chamado História Natural. A ideia desse conto nasceu em 1993. Nossa. Eu só fui escrever ele uns 15 anos depois. Eu fiquei com a ideia na cabeça. Eu visitei um museu de História Natural em Nova York e eu vi aqueles dioramas, né? Aquelas representações lá, tridimensionais, né? dos nativos da África, da Ásia, né? Dos povos ditos primitivos, né? Então tem lá uma ceninha com os pigmeus do Congo, outra ceninha lá com uns manequins, né? Representando os Maasai do Quênia. Eu fiquei pensando, pô, cadê o diorama dos americanos, né? Cadê? Eu quero ver um que seja uma representação tridimensional de uma família americana, o cara bebendo cerveja e assistindo um jogo de beisebol na TV. E eu fiquei com essa imagem na cabeça há muitos anos, mas não, assim, para conseguir traduzir essa imagem num conto, levei, assim, 15 anos, talvez. É isso, aí fico aquela imagem na cabeça e um dia faz assim, clique. Aí esse clique, eu entendo qual é a história, eu entendo como contar a história. Então não é um método muito, de novo, não é um método muito prático. E o que está na sua cabeça agora, então, para a gente saber o que a gente vai ler daqui a um pouco? Eu tô tentando escrever um segundo livro de contos, mas eu sou muito lento, né? Não sei quando fica pronto. Mas vai conseguir. Vamos ver. Então, mas como é que é? Vamos ver, não tenho... E essa conciliação entre o trabalho, assim, no momento agora você está trabalhando com o quê? Além de escrever? Não, eu sou diplomata. Sim, mas né? Eu trabalho em Itamaraty hoje, em trabalho remoto, né? Estamos em trabalho remoto. E eu estou sendo removido de janeiro. A partir de janeiro eu tô na embaixada no Equador. É o meu próximo posto. Você vai para o Equador? Vou para o Equador. Você já Então, circulou por onde?
Eu já trabalhei na Embaixada em Buenos Aires e na Embaixada no México. Ah, por isso tem bastante informação Foram do meus... México também, né? E essa É. circulação é muito legal, porque você circula por todos os museus do mundo. E daí você traz um pouco de cada um. Eu que adoro esse museu que você está falando de Nova York, fiquei lembrando o tempo todo desses dioramas. Eu fiquei lembrando e pensando, nossa, tudo a ver o que ele está falando, né? E é engraçado, né? É ótimo esse conto. Os contos são todos ótimos, todo mundo tem que ler. Agora, esse próximo, Gustavo, você pode dizer um pouquinho mais sobre o próximo livro? O que você está querendo abordar? Qual é a temática? Se tem uma temática? Olha, eu evito falar essas coisas, até porque muda, né? Eu não gosto muito de falar sobre aquilo que eu ainda vou fazer. Eu gosto de falar sobre o que eu já fiz. Mas Eu evito, eu evito. Mas assim, o que eu posso dizer é que ele parte de um mecanismo semelhante, que são certas obsessões, né? Porque cada um desses contos aí, ele nasceu de uma obsessão, né? Uma história que eu li, ou que eu ouvi, que eu fiquei com aquilo na cabeça e que não ia embora, e que eu falei, olha, isso aí eu tenho que digerir, para me livrar dessa obsessão, eu tenho que transformar isso de alguma maneira numa ficção. Então, isso é o que eu posso dizer, né? Que são sempre obsessões, né? Esse outro livro também estará baseado em obsessões, mas está cedo para dizer, né? É isso ou aquilo. Quando eu comecei a escrever Alguns Humanos, eu não tinha um conceito claro, né? Esse conceito foi aparecendo ao longo do livro. Eu fui escrevendo, aí eu fui percebendo que tinha umas conexões entre os contos. Mas assim, eu não sentei para... Vou escrever um livro sobre tal coisa, né? É mais fácil... Hoje eu consigo falar disso, terminou o livro, né? Depois de anos fazendo, eu posso falar, eu escrevi sobre tal coisa, mas isso não quer dizer que eu tinha essa visão. Então agora eu estou no momento inverso. Eu acho que está no momento ainda muito aberto, muito Mas, de... essa pergunta eu fiz, na verdade, para saber o que está passando pela sua cabeça em termos de temática, quais são as suas preocupações hoje, né? Enfim, era mais nesse sentido, não necessariamente o que vai estar no papel depois, mas eu acho que o escritor tem um pouco disso, que a gente consegue pegar ali no calor das emoções, o que ele está pensando no momento, quais são as preocupações, né? Então, tem várias coisas que me interessam, muitas coisas que me interessam. Por exemplo, uma coisa que me interessa são os sonhos, por exemplo. Né? Assim, como a relação das pessoas com os sonhos mudou durante a pandemia. Como as pessoas estão sonhando mais, ou estão tendo os sonhos que elas estão tendo durante a pandemia, sabe? Eu tenho um diário de sonhos há mais de 20 anos. Então esse é um tema, por exemplo, que me interessa. Não necessariamente eu vou... Só um minuto, você tem um diário de sonhos? Sério? eu tenho também. Mas isso não é uma coisa em comum. Isso não é uma coisa em comum, ter um diário de sonhos. Eu sou uma rolote. Eu sou uma rolote, então. Eu sou incomum, eu não tenho. Não. Já que ela falou do arrolote... Eu sou uma rolote. Qual que é a sua identificação com esse bicho, Gustavo? Porque eu senti uma identificação aí sua com o arrolote. Caraca! Tem alguma coisa. Ah, tá. Esse... Você é bonito. Não, regeneração. Não, ele é lindo. Não fale mal do arrolote. Você sabia que depois que eu escrevi o livro, cientistas americanos mapearam o genoma do arrolote e descobriram que o genoma dele é maior do que o genoma do ser humano. Nossa! Tá Justamente pela capacidade regeneradora que ele tem. Então hoje o arrolote é um dos animais que estão sendo estudados nas pesquisas de ponta sobre regeneração de órgãos, esse tipo de coisa. Né? Você cortar um braço do arrolote, nasce outro braço. Né? Ele é parente das salamandras, né? Você corta o rabo da salamandra, nasce outro. Então, essa capacidade regeneradora sempre me atraiu. Agora, esse conto começa com uma cena. Essa cena é um personagem que vê um arrolote pela primeira vez e fica ali meio chocado, meio fascinado, meio que coisa é essa. Essa cena aconteceu comigo. Aconteceu comigo... Oi? Essa obsessão que você estava falando antes, né? Que você fica obcecado. Eu estava na Argentina e eu fui numa exposição e eu vi uma obra de arte de um artista argentino chamado Luiz Benedit. Essa obra é de 1971 e essa obra se chama O Labirinto Invisível. Ou seja, essa obra de arte que é descrita no começo do conto, ela de fato existe. E no centro desse labirinto invisível tinha um aquário com um arrolote. E aí eu vi o arrolote pela primeira vez e fiquei assim, nossa, fiquei
perplexo, né? Aí fui ler, pesquisar sobre o bicho, né? Eu nunca tinha... Porque tem algo de assustador assim, na humanidade dele. Ele realmente parece um pequeno, se você ver ele ao vivo, ele parece um ser humano, assim, um pequeno, minúsculo ser humano, uma coisa meio... E aí nessa época eu estava na Argentina, e eu estava querendo ir para o México, mas ainda não tinha certeza se ia conseguir e tal. Então, eu acabei, não sei, tendo uma relação, eu transformei o Arrolote no meu totem, assim, sabe? Então eu ficava pensando, mentalizando o Arrolote, mentalizando, assim, sabe? Eu vou para o México, vou encontrar com o Arrolote lá e tal. E de Vai fato ser fui, legal, né? deu certo a mentalização lá na cidade, a cidade do México é o habitat original dos arrolotes, né? São os canais do sul da cidade do México. Né? Toda a cidade do México era um grande sistema de canais, né? Que foi sendo aterrado pelos espanhóis. E aí sobrou um restinho em Xochimilco, que fica no sul da cidade do México, e é lá que é, enfim, é um bicho ameaçado de extinção. E os que sobraram estão lá, né? O habitat natural dele é ali. Então eu tive essa sorte. Aí fechou um ciclo ali. Então, sei lá, eu projetei, né? Eu fiz uma relação totêmica com o bicho, né? E é um bicho ficcionalmente muito interessante. Ele continua Esse aqui, me gente. trazendo boas surpresas. Essa história do genoma, essa história do genoma, fiquei muito impressionado com isso. Não, isso é impressionante mesmo. E é impressionante o ser humano estudar esse bicho com a intenção de prolongar a vida ou de regenerar. Isso é muito louco, né? Assim, talvez o objetivo é esse, né? Eu vou estudar a Arrolote para ver se eu vivo mais 100 anos. Né? É muito louco isso. Do anfíbio, né? Que a gente pode tirar tanta coisa. Um bichinho tão feinho. Ele é uma graça. Eu acho ele uma graça. Tem um olhar. Não fale mal do Arrolote. Não fale mal do Arrolote. Amamos o Arrolote. Mas ele é feinho, vai. Outra... O que mais, Rô? Eu estou lembrando de todos os contos aqui. Um outro também que me chamou muita atenção foi da seleção natural. Você fala alguma coisa sobre quem que era caçado, né? Só eram caçados os que eram mais... os perfeitos, né? Que eram os caçados. Isso ficou... Era uma seleção natural ao contrário. Ao contrário, exato. Isso eu fiquei também pensando. Os taxidermistas que vão atrás de animais para colocar no museu, eles não buscam animais defeituosos, eles buscam os animais mais bonitinhos, na flor da idade, né? Então, assim, no lugar onde chegam os cientistas os taxidermistas, para ser mais exato, né? Em busca dos animais, na verdade, quem sobrevive são os imperfeitos. Né? Então, é por isso que eu falei na seleção natural ao contrário. Sim. Gostei muito, achei muito legal esse conto e esse pensamento, né, da seleção natural ao contrário. E, Gustavo, uma pergunta, assim, eu escrevi contos também para a minha pós-graduação com o Fabrício e tal, e há como é que eu vou dizer isso? É como se, às vezes, a sensação para ser um escritor de verdade tem que escrever um romance. Como é que você vê isso, assim? Porque você está caminhando para o seu segundo livro de contos. Há uma necessidade, a seu ver, de escrever um romance ou um livro de contos é uma prova de um escritor? Poxa! Eu acho que se a gente está falando de arte e não de, sei lá, de business ou alguma outra coisa, não existe necessidade. Né? As pessoas não têm que fazer nada. Eu acho, é a minha visão. Então, assim, o que eu acho que existe talvez, né, existe essa hipótese de que a maioria das pessoas gosta de ter uma relação, gosta de entrar no personagem, conhecer bem o personagem, ter uma relação com o personagem, que essa relação ela é mais difícil de você estabelecer num texto curto. Essa é uma hipótese. Eu já ouvi variantes dessa hipótese várias vezes. Eu não compartilho dessa hipótese. Comigo não funciona. Pode funcionar com outras pessoas, e eu acho até que faz algum sentido para as pessoas, para muitas pessoas, mas para mim nunca fez sentido. Para mim, assim, escrever um romance, entre um romance ruim e um livro, como tem tantos por aí, um livro de contos bom, assim, isso não faz muito sentido, né?
E E dentro do também bloco isso, camada, não, né? e também, e aí eu repito pela terceira vez aquilo que eu falei, a gente não escreve como a gente quer, a gente escreve como a gente pode, né? Então, você escrever um romance tem um certo tipo de técnica ou de disposição ou de disciplina que é diferente de quem escreve conto, assim, nem melhor nem pior, é só diferente, né? E que eu, por exemplo, assim, com o trabalho com filho pequeno, eu não tenho assim um estirão, né? Eu não consigo ficar 6 meses, um ano trabalhando no mesmo texto, um texto longo. Ainda não consegui fazer isso. Talvez seja limitação minha. Então não é assim, eu vou sentar e vou escrever um romance, eu vou escrever um livro de contos. Né? Você escreve, você vai escrevendo e alguma hora aquilo ali tem uma cara mais para o conto ou mais para o romance, e você vai descobrindo. Eu acho que tem inteligências ficcionais diferentes, né? As pessoas são diferentes, né? Os leitores têm gostos diferentes, os escritores também têm gostos diferentes, têm habilidade diferente e também têm condicionamentos práticos diferentes. Isso também é importante dizer, né? O Raymond Carver, que é um grande contista que eu gosto muito, ele tem um texto dele que ele fala: minhas principais influências foram meus filhos. Eu sou Ele era um louca cara por que ele, louca pelo ele, cara. ele, Dá tinha, vontade de ele tinha passar. 2 filhos, ele teve filho novo, tinha cuidado dos filhos, aí ele trabalhava de faxineiro, aí era alcoólatra, entendeu? Então, assim, Eu vendo muito os momentos que ele tinha iniciante. para escrever eram concentrados, né? Ele tinha, tem 2 horinhas aqui, então senta e escreve um poema, escreve um conto, uma primeira versão de um conto, que é algo que dá para você escrever em 1, 2, 3 dias, né? Ele nunca escreveu romance. Talvez por causa disso, ele disse. Talvez por conta de circunstâncias. A gente acha que essas coisas não fazem parte da literatura, mas só fazem parte da literatura, né? Basta olhar assim, a posição da mulher na história da literatura. Né? Por que tem mais escritor homem do que mulher? Entendeu? Porque, né? Não é fácil. Não é fácil. E era muito mais difícil, né? Ainda é, mas era muito mais difícil. Né? Tem aquele ensaio da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, em que ela diz isso. Né? Ela diz: uma mulher para escrever precisa ter um teto todo seu, precisa ter tranquilidade, algum dinheiro, né? Então é isso. Essas coisas não são muito glamourosas, mas elas moldam a literatura de uma maneira assim que muitas vezes a gente não reconhece abertamente, mas faz parte da literatura reconhecer esse tipo de constrangimento também. E além do Adorei, só um Carver, minuto, adorei ouvir isso, porque eu, como também tento escrever contos, contista. É é, contista ela. é bom ouvir isso também, porque eu acho que a vida faz parte dessa literatura, né? A nossa vida é muito cheia de coisas, né? E como você falou, às vezes você pegou uma ideia de 15 anos atrás, está matutando, está amadurecendo essa ideia, e chega uma hora que você vai, escreve. E aí eu só ia perguntar como é que você consegue conciliar, assim, como é que é a sua rotina um pouco, porque eu acho que é uma coisa curiosa das pessoas, saber como é que é a rotina de leitura, de escrita, de trabalho, de filho, enfim. Eu queria saber também outros contistas que você gosta. Tá. Eu acho que, assim, as pessoas reclamam de falta de tempo, né? É uma reclamação constante, né? Todo mundo. Eu não conheço ninguém que não reclama de falta de tempo. Mas, na real, agora você vê na pandemia muita gente com tempo de sobra e nem por isso as pessoas usaram esse tempo de maneira extremamente produtiva. Então, a questão não é quantidade, é qualidade de tempo. De verdade. Basta, assim, para não ir mais longe, basta ver a quantidade de tempo que a gente gasta em rede social todo dia. Né? Uma quantidade absurda de tempo. A maioria das pessoas gasta horas na rede social. Entendeu? Não tenho tempo para ler. Não tenho tempo para escrever. Como é que você consegue? Reduz um pouco a quantidade de tempo que você passa em rede social, pronto. Você vai ter o César Aira, que é o escritor argentino, ele fica puto quando as pessoas... você é muito prolífico, você publica 2, 3, 4 livros por ano. Ele tem mais de 100 livros publicados. Você não consegue saber quantos livros ele tem. E ele falava assim, eu escrevo uma página por dia. Os meus livros são curtos, eles têm 100 páginas, 90, 100 páginas. Basta eu escrever uma página por dia, no final do ano eu tenho 3 livros, 4 livros. Então, assim, aí a maneira como cada um vai encontrar para encaixar aquilo ali na sua rotina, eu descobri, não tem uma receita, né? Eu não sou uma pessoa disciplinada. Mas muitas vezes eu falo, eu quero escrever um conto, estou terminando um conto, não consigo, eu tenho que reservar um tempo aqui. Se for preciso acordar mais cedo, eu acordo, entendeu? Às 6 da manhã o telefone não toca, todo mundo dormindo em casa, então acorda, sabe? Então boa parte do livro eu escrevia assim, quando eu estava na Argentina, eu acordava mais cedo para escrever. E aí eu tinha às vezes uma horinha e meia, mas aquela horinha ela rendia muito, muito mais do que se eu tivesse a tarde toda e ficava.
Aí parava, levantava, entrava na internet, saía, entendeu? Como a gente fica. Então é muito mais quantidade do que qualidade. Eu também não me sinto muito qualificado para dizer, olha, que eu uso o tempo de uma maneira mais eficiente do que qualquer outro, porque eu levei anos para escrever o livro. Então isso não é exatamente um uso muito eficiente de tempo, entendeu? Então, como é que você concilia? Durante 7 anos, você consegue escrever um livro de 120 páginas. Qualquer um consegue, assim, se quiser realmente. Não é tão difícil. Eu não publico 3 livros por ano que nem o César Aira, né? Pelo contrário. E os E contistas? outros contistas, outros livros, o que você lê? Eu leio muito Sérgio Santana, que é, enfim, um dos grandes cantistas brasileiros. Muito Sérgio Amo, Santana. amamos. É, Né? Também gosto. eu recomendo muito. Eu recomendo muito o último livro dele, que ele publicou em vida, né? Faleceu esse ano, infelizmente. Mais uma perda da pandemia. Eu recomendo muito O Anjo Noturno, que é um livro belíssimo, maravilhoso, tem tudo, é lírico, é engraçado. Esse livro é sensacional, O Anjo Noturno. O Anjo Noturno é maravilhoso. É incrível que um escritor assim com 50 anos de carreira, né, como ele tinha quando escreveu esse livro, continuasse com esse nível de produção, escrevendo com essa frequência e com essa qualidade. Isso é impressionante, né? Porque o cara que já publicou 20, esse mesmo, o cara que já publicou 20 livros, aí o último livro que ele publica é um livro maravilhoso, um livro que está à altura dos outros, do melhor que ele produziu. Então esse livro eu gosto muito, eu gosto muito desse livro. Tem outros contistas brasileiros contemporâneos muito bons, tem Emílio Fraia, escreveu o Sebastopol, que é um formato de conto pouco usual no Brasil hoje, que são contos mais longos, né? Você fazer um livro com menos contos, mas os contos são mais longos, então eu gosto muito desse formato. Sim. E os contos também têm uma certa identidade. Acho que o Sebastopol também é um exemplo de um livro de contos, e não com contos. Né? Quer dizer, ele não é um livro montado a partir de contos que você escreveu e depois você junta e publica, mas é um livro pensado com um certo conceito. Isso. E tem a Verônica Stiger, que publicou O Sombrio Ermo Turvo. Que é legal, né? Que é uma grande contista também, uma grande contista. Grande contista. Finalista, acho que no Oceanos, né? É uma grande contista. Tremenda contista, gosto muito. O Sombrio Ermo Turvo. Esse, Tá vendo? A gente tem muita gente boa aqui, hein, Gustavo? E temos Não, enfim, tem assim, dos contistas, as pessoas trabalham com narrativa breve, narrativa curta. Tem a Lydia Davis, que eu gosto também, está publicada no Brasil. Né, que é boa. Tem a Lúcia Burling, que o Manual da Faxineira, que é um ótimo livro de contos. Tem o Alejandro Sambra, que é o escritor chileno que publicou um livro de contos. Ele é mais romancista do que contista, mas ele tem um livro de contos que eu gosto muito, chamado Meus Documentos. Esse livro está esgotado, foi publicado pela COSAC. Espero que alguma hora reeditem ele. E ele tem um outro livro maravilhoso. Ele tem um outro livro maravilhoso chamado, acho que é Múltipla Escolha. Múltipla Escolha, que está publicado pela Planeta, que não é bem um livro de contos, mas na verdade ele está esticando a fronteira do conto, do que é possível fazer com o conto, né? Então eu coloco esse livro dentro daquela grande categoria conto, né? Embora muitas pessoas possam estranhar, olhar e falar, isso aqui não é conto, para mim é uma das maneiras de fazer conto. Esse livro é maravilhoso, esse livro é provocador, sabe, instigante, é inovador. Ele pega o vestibular chileno, né? As perguntas de múltipla escolha e brinca, mas fica super lírico também, né? É bonito, né? As escolhas. É muito bonito esse livro. Tem também, não sei se você conhece, é que eu estava pensando agora isso que você está falando do híbrido, não sei se você conhece, mas a Paloma Franca Amorim, ela também escreve contos, mas ela tem uma hibridez com crônicas. Então é muito bom. A Paloma é maravilhosa. Ela já deu uma oficina aqui na nossa Mandarina e vai ser a nossa mediadora do clube de leitura. E ela traz muito isso do híbrido, né? O que é conto, o que é crônica, como você mistura, como você faz um livro que você consegue entrelaçar esses dois gêneros. É muito incrível ela também. Não conheço, quero conhecer.
Ela Belém mora em do São Pará. Paulo, mas é de Belém. Onde? Ela mora aqui, em São Paulo, mas ela é de Belém do Pará. Então também traz um pouco dessa... Você trouxe as pessoas, a gente também está te dando uma indicação, né? Bom, então eu queria dar também da revista. Eu queria um item da revista que eu edito, que é a Granta. A Granta. Granta em língua portuguesa. Não dá para ver direito. Tá ruim. Parece que tá chapado, assim. É muito branca essa capa, é isso? É bem branca. Ah, porque... tá, agora a gente tem Granta. A Granta é uma revista... A Granta é uma revista inglesa, exatamente, é essa mesmo. A Granta é uma revista inglesa que ela tem versões em vários idiomas, exatamente, essa mesmo. Ela tem versões em vários idiomas e a versão em língua portuguesa ela tem 2 co-diretores, eu e o Pedro Mexia. O Pedro Mexia é o co-diretor português e eu sou brasileiro. Então, cada edição a gente publica textos que já apareceram em inglês na Granta original e também textos originais que a gente convida escritores brasileiros, portugueses, em alguns casos também angolanos, para escrever. Então, nesse último número aqui, tem um conto do Itamar Vieira Júnior. Tem um conto inédito do Itamar Vieira Júnior, um conto inédito da Socorro Racioli, um conto inédito do Ronaldo Bressani e um trecho do romance inédito da Helena Machado, que é uma escritora carioca inédita ainda, mas são 4. Que delícia, São 4 bons escritores, e tem também um texto do Coetzee, um conto inédito do Coetzee, que vai sair num livro pela companhia no ano que vem. Tem Jorge Perrec, tem a Doris Lessing, tem de tudo. É bem variado. Vários escritores portugueses. Que legal! A gente quer. A gente não está com essa grana. É uma revista realmente... Que número é uma revista realmente... Oi? Esse número é a última, essa daí que você está falando? Essa é a última, essa é a última. É o número 6. Não, é o número 6. Tá. O número 5, cada... E congelou. A gente vai se despedir. A gente vai pedir. A gente já pediu a Granta 6, porque a gente só está com essas 3. A gente só tá cada edição tem um tema, né? Sim. Cada edição tem um tema. Então, parabéns. Esse tema foi In Memoriam. A gente escolheu esse tema por motivos óbvios, né? Tá difícil. O momento tá difícil. Tá difícil. Mas, olha, parabéns pela escrita, por quebrar fronteiras. Por tantas profissões também, funções. Por todo o seu trabalho e diplomacia hoje em dia. Obrigado. É muito importante, assim como a escrita. É importante termos pessoas desse lado de cá, na diplomacia brasileira. Então é isso. Bem-vinda, Mandarina. Dá para você ver um pouquinho ela, olha. Depois que o fim do mundo acabar, eu vou conhecer pessoalmente. Venha mesmo, que aqui é o começo do mundo. Beijo, Gustavo. Beijo, Gustavo. Obrigada. Beijo, obrigado, viu? Obrigada a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.